Capítulo 209, Mercado de Conveniência Pare. No grito de Mai, Irene parou-a para baixo nos sinais vitais com a adaga. Você não precisa parecer tão feroz, embora ele seja um escândalo além da redenção, mas ainda está desempenhando o papel de seu pai adotivo. Então, você tem que mostrar alguma hesitação juntos dentro de sua determinação, e no final você tem que mostrar uma expressão de alívio e paz. Vamos lá, vamos fazer mais uma vez. Sim. Irene respondeu seriamente. Desde a primeira apresentação na praça da cidade, já havia passado meio mês, ela mesma não sabia, porque ainda não saiu e, em vez disso, participou do segundo drama. Hoje, o elenco e a equipe estavam ensaiando seu terceiro show, The Diary of a Witch. Apenas olhando o roteiro da peça, esse drama de teatro estava destinado a se tornar algo incomparável. Mesmo quando a lia pela segunda vez, ainda era uma história maravilhosa e cativante. Foi uma história que abandonou completamente o romance entre príncipe e princesa, teve um enredo sobre as intrigas da corte, ao mesmo tempo foi cheia de elogios pela coragem, amizade e fé das pessoas comuns e das bruxas. Mesmo apesar de ter lido o roteiro, ela não pôde ajudar, mas quer aplaudir a história. Esta peça também foi a razão que Mai alegou, que ela decidiu ficar na cidade por um tempo. Mas a verdadeira razão, mesmo ela não sabia. Irene agarrou a adaga e ferozmente estilhaçou para baixo. Sam, que estava fazendo o papel de seu pai adotivo, lançou um grito miserável. Você realmente... Então sua cabeça caiu para o lado em um ângulo torto, fingindo estar ofegante por ar. Um pouco exagerada, Mai balançou a cabeça. A posição que ela tinha te esfaqueado é o seu peito. Como você pode ter tempo para gritar e depois levantar a mão para pegar Irene? Você se enfraquecerá imediatamente. Esta é a forma mais comum de morte. Então não me diga que você nunca ouviu nada sobre isso na aula de teatro. As bochechas de Sam ficaram vermelhas. Só sorri. Novamente, Mai declarou sem expressão. Mas o desempenho de Irene foi um pouco diferente do que Mai esperava, contanto que ela mencionasse problemas específicos uma vez, Irene os corrigiria em breve. Quer fosse sua atitude profissional em relação ao teatro ou seu talento em atuação, ambos poderiam ser considerados como pertencentes à categoria de alto nível. Parecia que o título Flor do Teatro não se baseava inteiramente na bajulação mútua do teatro. Atores no degrau mais baixo. Desta vez foi excelente, com a prática de hoje terminada aqui. Quando o conteúdo dessa cena foi finalmente expresso de forma suave e clara, Mai bateu palmas. Ferlin-Eutek deve terminar logo sua palestra, certo? Você também deve ir para casa e preparar o jantar, afinal de contas, algo de água, água da torneira, acrescentou Irene com um sorriso. A água da torneira será instalada antes do anoitecer, então se você comer muito tarde, não haverá mais água para tomar banho. Tossiu 2 vezes. Senhorita Mai, não é o ponto principal que terminamos o ensaio porque Sir Knight quer se encontrar com você. Rosia cobriu a boca para esconder sua risada. Atualmente ainda é pelo menos 1 hora até a noite. Ouvi dizer que Sir Carter é o subordinado de confiança do príncipe. Ele está frequentemente dentro do castelo e também frequentemente acompanha o príncipe. Tina também gritou. Mas como a estrela mais deslumbrante do Westborders, você não perca. Onde quer que você esteja, você atrai todos os olhos. Você é o suficiente? Irene acenou com a mão para parar. Miss Mai não aceitou Sir Carter ainda. Mai ergueu a sobrancelha. Será que eu não fui suficientemente severo nas apresentações recentes? No começo, essas 2 pessoas nem ousavam respirar alto na minha frente, mas agora elas inesperadamente ousam brincar de mim. Parece que durante o próximo ensaio dos dias que se seguiram, precisarei dar-lhes alguma amargura para engolir. Caso contrário, se continuar assim, eles realmente não corresponderão à minha atuação no palco. Eu irei primeiro. Muito obrigado pela sua instrução. Irene e o resto do grupo abaixaram a cabeça em saudação. Originalmente, apenas um instrutor teatral era elegível para desfrutar de tal cortesia, mas Mai não teve cuidado.
Ela apenas balançou a cabeça em resposta. Em seguida, saiu da sala de ensaio, sentindo de repente o ar escaldante quente ao redor dela. Depois de ir até a árvore no centro comunitário, ela sentou-se à sombra e esperou. Não demorou muito, antes que um homem caminhasse rapidamente em sua direção. Era Carter Lannis, o cavaleiro-chefe do senhor da cidade fronteiriça. Eu espero que você não tenha esperado por muito tempo, Carter Seat, tocando a parte de trás de sua cabeça. Não demorou muito, mas sorriu fracamente. Vamos embora. Na primeira vez, quando ele me convidou para sair, e eu o rejeitei, ele não apenas não desistiu, mas, em vez disso, pagou-me pensativamente as visitas, o que era completamente inconsistente com a arrogância e a indiferença que ele demonstrava. No final, ele me confundiu tanto que fiquei. O que o interesse do outro era, mas soube muito claramente em seu coração, mas o pensamento para se estabelecer nesta terra estranha confundiu e assustou ao mesmo tempo. Mesmo quando chegara pela primeira vez a Borderstove para o Morning Light, nunca tivera a intenção de morar aqui com ele por muito tempo. Na fortaleza, ela era a lua que todas as outras estrelas do drama cercavam, mas aqui, não havia diferença entre ela e os outros membros da equipe, muito pelo contrário, já que Irene, também professora, era ainda mais famosa do que ela estava. Seguindo a rua larga coberta de sombra, os dois caminharam na direção do mercado de conveniência no centro da cidade. Esta cidade, dentro de uma semana, mudou completamente sua aparência. Na semana passada, o exterior do distrito ainda estava vazio, mas hoje em dia, é verdejante e exuberante. Enquanto não chove, eles estão construindo quase todos os dias. Se eles não estão consertando as estradas, eles estão construindo essas casas. Normalmente eles estão construindo ambos ao mesmo tempo. Mesmo em King City, seria difícil encontrar uma cena tão animada. O mercado de conveniência localizava-se na parte norte da praça, que também se dividia em duas regiões, sendo separado ao meio por uma linha de guarda-sóis. À direita ficava a área de baixo custo, com um layout semelhante ao de outros mercados, e havia galpões de madeira abertos em todos os lados, oferecendo apenas um telhado de madeira. Eles estavam vendendo algumas ferramentas de ferro a preços acessíveis e produtos agrícolas. Os primeiros eram coisas como ferramentas agrícolas, martelos, brocas e pregos, enquanto o último eram coisas como ovos, carne, uvas e outros alimentos que ela não sabia nomear. Eles foram encomendados em diferentes categorias. Esses bens foram colocados na frente das barracas e cada cabine tinha uma pessoa nomeada para cuidar dela. Do lado esquerdo ficava a área da boutique. Seus lados eram cercados por paredes de tijolos, parecendo mais uma casa de um andar. Lá eles vendiam todo tipo de mercadoria, mas os preços eram muito mais altos, então havia menos pessoas frequentando essa área. Em seu segundo dia em Borderstove, ela foi arrastada por Irene uma vez. Se o cavaleiro não dissesse que hoje havia uma nova venda de produtos raros, preferiria ir ao pub para beber 2 xícaras de vinho gelado. Depois que o registro de identidade terminou, os dois entraram na área da boutique. Aqui o modo de venda também era muito estranho. Todo o mercado tinha apenas uma entrada, e todas as mercadorias eram colocadas em prateleiras de onde você poderia livremente escolhê-las por si mesmo. Eles não aceitavam barganhas e ninguém tentava se gabar dos produtos. Em vez disso, os preços e as introduções de commodities foram escritos em um pergaminho grudado ao seu lado. Depois de escolher seus itens favorecidos, eles tiveram que pagar na porta. Mai observou que a primeira fileira à esquerda tinha dúzias de xícaras coloridas, que tinham o mesmo padrão que ela havia visto na última vez, indicando que dentro de um mês essas xícaras não foram vendidas. Caso eles fossem homens de negócios comuns, eles estariam fazendo uma perda. Então, ela perguntou: esse mercado foi realmente aberto por Sua Alteza Real? Sim, Carter assentiu. Por causa disso, você pôde ver algumas mercadorias incríveis. Ao falar, ele foi para a terceira fila de prateleiras, como este. Esta foi a nova mercadoria rara de que você estava falando.
Mas seguiu o cavaleiro e parou ao seu lado, apenas para ver 5 ou 6 caixas amarelas em cima da prateleira, cada uma com cerca de palma. Cized e ela não podia ver o que eles tinham usado neste momento. Isso, no entanto, é algo que Sua Alteza criou a si mesmo, e agora as bruxas do castelo, quero dizer atendentes e guardas pessoais, todos estão usando. Usando-o durante o banho, você pode facilmente remover a graxa difícil de limpar. Depois de lavar com ele, você experimentará um novo tipo de frescor. Além disso, também lhe dará um corpo à fragrância de rosas. Eu ouso jurar que, quando tomar banho, não há nada mais mágico que isso. O cavaleiro solenemente jurou. Mai virou os olhos para o lado para olhar o pergaminho, apenas para ver que no topo da etiqueta havia 2 palavras: sabonete perfumado.